Amém, amados? Amém ou não amém? Você veio ou não veio? Aí, me ajuda a pregar, por favor, amém? Então vamos lá, rompendo com as maldições familiares. Eu quero aqui aproveitar e introduzir e pegar um gancho na mensagem do pastor Fernando e da pastora Miriam semana passada, que ensinou para nós aqui que Deus, Ele é um Deus geracional. Aprenda algo. Desde quando Deus constituiu a humanidade, isso lá em Gênesis capítulo 2, Deus ele estabeleceu que todas as coisas neste mundo, nesta vida, aconteceriam por meio de uma maneira geracional. Tudo é transferido de pai para filho. Nós recebemos, por exemplo, um legado genético. Todos nós temos na nossa árvore genealógica, amém, queridos? E todos nós recebemos nas três atmosferas, ou nas três faculdades do homem, porque o homem, ele é composto de três faculdades. O homem é corpo, ele é alma e ele é espírito. Vamos melhorar, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Lá em Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra, amém? Ele fez do homem como se fosse um boneco. O homem é feito de pó, tanto é que quando a gente morre, a gente vira pó, sim ou não? Pastor, irmão, eu quero ser cremado, vira pó do mesmo jeito, querido. Tudo é pó, porque o homem veio do pó. Amém ou não amém? Agora, nós precisamos entender que nós não somos um espírito, porque nós não possuímos, quando a Bíblia fala que Deus soprou em nós o Espírito, não é o Espírito Santo, amém, queridos? O Espírito Santo, ele só passa a habitar dentro do ser humano no Novo Testamento, a partir da fé em Jesus Cristo, amém ou não amém? E o Espírito Santo em nós, ele tem um propósito em morar em nós. E qual é o propósito? São três finalidades do Espírito Santo morar em você. Você é casa do Espírito Santo, amém? Mas por que Deus colocou o Espírito Santo dentro do crente em Cristo Jesus? Para ele arrepiar no culto? Olha, estou arrepiando, o Espírito Santo está aqui. Não é para você arrepiar, irmão. O Espírito Santo, ele tem, como dentre tantas coisas, tantas características no ministério do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é amplo demais. Mas existem três características que revelam o Espírito Santo em nós. Primeiro, o Espírito Santo está em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você está aqui. Você não é obra da sua própria escolha. Você é obra do Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Ele te trouxe. Porque nós somos maus. A Bíblia diz em Gênesis 8 que o homem é mau desde o seu nascimento. Não existe bondade no homem. Por isso é impossível o homem por si só escolher a sua salvação ou optar pelo bem. Por isso que o Espírito Santo, ele está em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma segunda característica da presença do Espírito Santo é nos santificar. Amém? Nos santificar. O Espírito em nós, ele nos santifica através do Evangelho, através da palavra. Amém? Então o que é santificar? Ele nos separa, ele nos torna diferentes. Amém, queridos? E a terceira característica que eu vejo como principal do ministério do Espírito Santo é fazer com que nós nos tornemos a imagem de Cristo Jesus. É por isso que ele produz em nós o fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas 5, 22, 23. Amém? Então, amados, o Espírito Santo, ele tem como característica nos conduzir e nos convencer. Agora, é muito importante nós sabermos que nós não recebemos na criação, lá, o homem não recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu o Ruach, o fôlego de vida. A Bíblia fala que Deus sopra nas narinas do homem e ele se torna uma alma vivente. Então vamos lá, voltando nas três faculdades do homem. Ele é um corpo segundo a lei da física,
corpo é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. O seu corpo está ocupando lugar no espaço? Pastor, está tanto que eu até troquei a cama. Botei aquela cama de 4 metros. Nem sei se existe cama de 4 metros. Porque alguns tomam mais espaço, outra menos espaço. Sim ou não? Fato é que nós possuímos um corpo, e esse corpo, ele tem um lugar no espaço. O espírito, de acordo com Gênesis, ele volta para Deus. Então não é o Espírito Santo que volta para Deus, é o fôlego de vida. Porque diferente dos animais que têm a vida da terra, dos peixes que têm a vida da água, a nossa vida está ligada em Deus, a nossa existência está ligada em Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele se torna vazio e morto. Ele é morto em si, porque tudo que sai da sua origem perde a vida. Vou repetir, tudo que sai da sua origem, ele perde a vida. Por isso que se você arrancar uma planta da terra, para quem conhece agricultura sabe, se você arrancar uma planta da terra, o que vai acontecer com ela? Ela morre, porque a origem dela está na terra. Se você tirar um peixe da água, o peixe morre, porque a vida do peixe está na água. E o ser humano, a vida do homem está em Deus. A origem do homem não está na terra, está no coração de Deus. Efésios diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Então o espírito, o ruach, o fôlego, isso retorna a Deus porque pertence a ele. E quem é o homem? O homem é a sua alma, que vem do hebraico nefesh, que é o centro de todas as suas emoções, vontades, desejos e decisões. E é por ela que nós seremos julgados, ou para sermos condenados, ou para sermos salvos. Todos nós um dia passaremos por juízo, amém, queridos? Por isso que nós não devemos ser juízes, porque de acordo com as escrituras nós já fomos feitos réus. Você já é um réu. Fala isso para o seu irmão para ele acreditar em você. Fala para ele, você já é réu, irmão. Fala para ele, então não se coloque na condição de juiz. Amém, queridos? Então nós temos uma alma, e ali, essa alma, ela recebe tudo o que o homem vai viver. Então vamos lá, queridos, nós possuímos uma herança genética, um legado genético. Por exemplo, nós recebemos um legado genético no corpo. Quando você encontra alguém, você fala, nossa, conheci seu pai, essa é a cara dele. Faz sentido para você, sim ou não? É assim que acontece, nossa, como você parece com a sua mãe. Nós recebemos um legado genético no caráter, no comportamento. É muito comum você ver alguém, por exemplo, do jeito que come, o jeito que anda, o jeito que fala, a entonação da voz. Você fala, nossa, você é escritinho, seu pai, a sua mãe, como você se parece com o tio, como você se parece com o avô. Por quê? Porque o homem carrega um legado também no caráter, no comportamento. Agora nós também recebemos um legado espiritual. Se tudo envolve, se Deus é um Deus geracional e Ele estabeleceu dessa maneira, então eu preciso entender que o legado, porque há uma diferença de herança e legado. Herança é o que o pai deixa para um filho de palpável, amém? E o legado é o que o pai e a mãe deixam impresso na alma do filho, amém? Todos aqui são filhos, sim ou não? Existe algo, uma impressão dos seus pais, marcas de pai e mãe, deixado em nós. Então nós carregamos um legado, que são impressões que estão em nós, deixadas pelos nossos pais e automaticamente pelos nossos antepassados. Amém, queridos? Por isso que o apóstolo Pedro, como texto base aqui, nós vamos usar o texto do apóstolo de 1 Pedro, ele diz o quê? Em 1 Pedro 1, verso 18 e 19 é o texto base da nossa mensagem. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los, eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? NVT. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida, olha só, preste bem atenção, do estilo de vida vazio
que herdaram de seus antepassados. O estilo de vida que nós recebemos, que nós vivemos, ele foi legado, ele foi uma herança, deixado pelos nossos pais, que foi deixado pelos pais deles, que foi deixado pelos pais deles, e assim, consequentemente. Então, Pedro vai dizer que nós sabemos que houve um resgate de um tipo de vida que nós vivíamos, mas não somente porque queremos, mas também porque recebemos como legado. Não pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas como o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Amém, queridos? Então nós precisamos compreender no espírito, na mente, de uma vez por todas, que tudo, desde a sua aparência, a sua maneira de ser, o seu comportamento e até mesmo as questões espirituais, nós carregamos um legado. Amém ou não amém? Nós carregamos um legado. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender isso. Agora, já vamos começar aqui, quebrando sofismas. O que é sofisma? É um pensamento mentiroso, mas com cunho de verdade, que nós acreditamos ser verdade. Muitos de nós, ou já ouvimos, porque, amados, tratar desse assunto é bastante controverso, é ou não é? Talvez, eu sei que hoje existe YouTube, Google, e tudo que você procurar na internet você acha. Então eu já quero começar desconstruindo, por quê? Porque nós criamos um sofisma assim: olha, não é justo, como é que pode, uma criança, pagar o preço por causa do pecado do meu pai? Então vamos lá, eu quero que você entenda esse primeiro princípio. Quando a Bíblia trata de maldições hereditárias, ela não está tratando de condenação, ela está tratando de legado. Amém? Então, quando a Bíblia trata de maldições hereditárias, ela não está falando que você, porque, vamos imaginar o seguinte: o Odair é meu filho, ele mata uma pessoa, eu não posso ser preso no lugar do Odair, isso é injusto, amém ou não? Quem está comigo? Eu não posso ser condenado no lugar dele. A Bíblia não está tratando isso, porque isso é injustiça, e a Bíblia trata isso. Eu gostaria de ler esse texto com você, que está em Ezequiel 18, do 1 ao 20. Vamos ler o que a Bíblia diz a respeito disso? Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler na NVT, porque ela traz um entendimento bem bacana, mas é importante você abrir a sua Bíblia para você ler na sua versão e, de repente, tomar nota. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 1, amém? Eu vou aguardar para que vocês abram, para que eu faço questão que vocês façam o acompanhamento da leitura. A palavra do Senhor diz assim: recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e nem tem relações com mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupa ao necessitado. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga, e obedece fielmente a meus decretos e estatutos.
Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, nem adora ídolos e nem comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos aos meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio do seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo, é certo, e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é o que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados pela sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Amém, amados? Ficou fácil para vocês? Então, quando a Bíblia vai tratar, nós vamos entrar nesse assunto. Primeiro ponto que eu já quero desconstruir. Quando nós tratamos de maldição hereditária, ninguém está falando que você vai para o inferno porque seu pai pecou. Ninguém está falando que você vai ser condenado porque os seus pais pecaram. Isso é ilógico e é injusto. A própria lei estabelece que aquele que pecar, esse morrerá. Mas não somente isso, o Novo Testamento também fala de meritocracia. Cada um será recompensado e julgado, de acordo com as suas obras. Amém, queridos? Cada um vai ser julgado e recompensado segundo as suas obras. Eu não vou poder pagar pelas obras do Odair. Eu vou pagar pelas minhas, amém? Claro, pelas minhas obras. Mas existe um detalhe, eu não posso esquecer disso. Aqui está a questão. Esse texto, que é o texto que normalmente se usa para tratar de maldição hereditária, Deus não está falando de condenação, Ele está falando de legado, de herança. Vamos ver o que o texto diz, Êxodo 20, verso 4 ao 6. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, preste bem atenção, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. O que Ele faz? Trago as consequências do pecado. Ele não vai condenar a pessoa pelo pecado, mas as consequências do pecado cometido vêm sobre a próxima geração. Entendendo? Está ficando fácil para você, sim ou não? Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até quando? Até a terceira e quarta geração daqueles ou dos que me rejeitam, mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem
aos meus mandamentos. Perceba como Deus é um Deus geracional, como o pastor Fernando e Miriam, os pastores Fernando e Miriam ministraram a semana passada. Esse texto não está falando de condenação. Você, Jonas, não vai ser condenado porque seu pai errou, que ele está aqui hoje, esse varão valoroso. Estou feliz que o senhor está aqui, viu? Você não vai poder pagar pelos erros do seu pai, mas você carrega um legado em você. Nós carregamos uma herança em nós. Amém? Amém ou não amém? Continuando, toda maldição possui uma causa. Entenda isso. Ninguém carrega uma maldição se não tem causa. Toda maldição, ela tem uma causa. Provérbios 26:2 diz: como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida, ou seja, que não merece, não pousa sobre quem ela é dirigida. Toda maldição, numa outra versão diz: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu pouso, e andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. Toda maldição, ela sempre terá uma causa. Qual é a causa das maldições? Toda maldição tem origem em um único lugar, ou num único ato: na idolatria. Ah, pastor, mas eu sempre fui crente, né? Talvez alguém fale assim: eu nasci em berço evangélico. Quer que eu falo para você? O evangelicalismo talvez seja a doutrina hoje que mais idólatra no mundo, porque se idolatra a placa da igreja, se idolatra homem, se idolatra pastor, se idolatra apóstolo, porque a idolatria é fruto do orgulho do homem. Anote isso para você não esquecer. Qual é a origem da idolatria? Onde nasce a idolatria? A idolatria nasce no Éden. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, para ficar comprovadamente pelas Escrituras, para não ficar naquilo que eu estou falando. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 6. Gênesis 3, 6. O livro das origens. Quando a mulher, aqui, só para você entender o contexto, aqui vai tratar da queda da humanidade, da queda do homem. Então a Bíblia fala que a mulher estava passeando pelo jardim, ela viu o fruto. O diabo simplesmente usa a boca da serpente, fala com a mulher, engana a mulher. E aqui vai dizer que a mulher caiu no conto de Satanás. E qual foi o conto? Quando a mulher observou, preste bem atenção, onde se originou a idolatria. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade. Aqui começa a idolatria. Porque quando que a idolatria começa? Quando eu tiro os meus olhos de Deus e coloco os olhos em mim mesmo. Entenderam onde nasce a idolatria? Onde nasce a idolatria? É simples. A idolatria é quando eu tiro os olhos de Deus e coloco os olhos em mim mesmo. Por isso que posteriormente, quando o pecado ele aumenta de uma maneira devastadora na humanidade, o homem, pastor Wellington, começa a fazer figuras para si, deuses para si. E esses deuses, entre aspas, eles têm como obrigação de fazer o que eu quero. Eu faço sacrifícios para esses deuses, e esses deuses têm obrigação de me dar o que eu quero. Então tem a ver exclusivamente comigo. Pode perceber isso. Por isso que hoje as pessoas, vamos falar agora rapidamente do evangelicalismo. Por isso que as pessoas hoje elas fazem uma campanha para si. Porque eu quero que Deus, eu vou lá, eu faço uma oferta em dinheiro, eu dou o dízimo, eu dou a oferta e tal, porque eu quero que Deus faça algo por mim. Da onde tem origem esse pensamento?
A origem desse pensamento é uma origem do Éden, aliás, do Éden. Ah, mas Deus destruiu tudo no dilúvio, tá? Mas se você pegar em Gênesis 10, você vai ver a história de um homem chamado Nimrod. E no capítulo 11, Nimrod lidera a construção de uma torre chamada Torre de Babel. E qual era a ideia da construção da torre? Abre aí em Gênesis capítulo 11, faço questão que vocês leiam comigo. Estou falando para você que toda maldição tem origem na idolatria. Porque o que Deus condena em Êxodo 20, pastor Fernando? Quando ele vai tratar da maldição hereditária, ele vai tratar da idolatria. Ele fala, não faça deuses, não façam imagens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não faça para ti imagens e não as cultue. Por que Deus condena com maldição geracional a idolatria? Porque a idolatria é algo abominável diante de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo de número 3. Combinaram uns com os outros, vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais, vinde, construamos, preste bem atenção, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Agora, olha a intenção. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos sobre a terra. Qual era a intenção de Nimrod com a torre de Babel? Babel significa confusão, Babilônia significa lugar de confusão. Por isso que toda idolatria, ela tem origem na Babilônia. Porque qual que era o pensamento de Nimrod? Nós queremos estar onde? Em cima. Nós queremos estar honrados. Então, onde se origina a idolatria? No homem. Porque o homem, para possuir bens, algo para si, eles passam a construir imagens. Eles passam a construir deuses, para que esses deuses façam o que eu desejo, o que eu quero. Entendem isso, sim ou não? Agora, não resolve muitas vezes eu pensar que idolatria também é só a questão da imagem, não. Quando você tira os seus olhos de Deus e coloca os seus olhos no seu trabalho, o seu trabalho pode não ser um objeto, mas ele se torna a sua adoração, porque ele está acima de tudo sobre a sua vida. Aqui eu estou falando sobre trabalho, mas eu posso falar de dinheiro, posso falar de fama, posso falar de ministério. Eu sei que depois, através do aplicativo, muitos pastores vão assistir. Então deixa eu falar a realidade. Quando eu coloco o meu ministério acima de Deus, quem recebe a adoração não é Deus, é a rainha do céu. Porque o ministério não pode estar acima de Deus. Eu tenho que usar o ministério para servir a Deus e não para servir a mim mesmo. Amém ou não amém? Pastores, filhos que estão aqui, escute isso. O ministério, ele precisa servir a Deus e não servir ao meu ego. Todo ministério que serve o meu ego, ele não é legítimo. Amém ou não amém? Então entendam isso. Onde tem origem a idolatria? No egoísmo humano. E nasce onde? Lá em Gênesis, quando a mulher olhou e viu que o fruto era bom para quem? Era bom para si. Ela não pensou se Deus aprovava ou se Deus não aprovava. É bom para mim? Vai fazer o que eu quero? Vai fazer o que eu acho que vai ser bom para mim? Então eu faço. Não me importa Deus. Isso é idolatria. Ah, eu vou fazer. Mas você já orou? Não, não preciso orar. Eu faço porque eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Beleza, é idolatria. É idolatria, só para você entender. Então,
Toda maldição tem origem na idolatria. Mais uma vez eu coloquei um versículo abaixo. Meu Deus do céu, eu nunca acerto. E olha que eu botei para riba, hein? Se não me falar a memória, acho que é Deuteronômio 11, tá? Depois quem quiser receber esses slides, passa o seu e-mail para mim que eu te mando, tá? Deuteronômio 11, é isso mesmo. Deuteronômio 11 vai dizer assim: vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conhecem. Porque todas as vezes que eu vou desobedecer a Deus, querido, você pode ter certeza, sempre existe, entre aspas, um Deus atrás da minha desobediência. Diga isso para o seu irmão, para ele nunca mais esquecer. Sempre existirá um Deus atrás da sua desobediência. Amém ou não amém? Amados, aprenda uma coisa: você foi criado para adorar. Você nasceu para adorar. Agora, quem vai determinar o Deus que você vai adorar é você. É você que determina quem você está adorando. Você já adora. Você já é um adorador. Agora você só precisa determinar quem você adora. E o que determina a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus que você adora, querido, não é a sua voz e nem o seu serviço, é a sua obediência. É a obediência que estabelece a verdadeira adoração. Não é a música bonita que mexe com as nossas emoções, que faz a gente chorar. Ai, que música linda, até chorei com ela. Legal, pode chorar numa entrega, lógico que envolve emoções. Mas não adianta você cantar na igreja, chorar na igreja e lá fora, querido, você anda de mão dada com Satanás porque é um desobediente, rebelde às questões ou aos princípios de Deus. Então o que você fez na igreja não é adoração, é bajulação. E quer que eu falo para você a verdade? A Bíblia fala que Deus abate os lábios bajuladores. Quer saber mais sobre a diferença entre bajulação e adoração? Compre um livro de um autor chamado Rodrigo Oliveira, Ziba versus Mefibosete, o caráter da verdadeira adoração, e você vai entender sobre isso. Ali eu especifico com muita clareza o que é a verdadeira adoração e o que é a bajulação. Porque todo bajulador, ele sempre está procurando algum benefício. Sempre, sempre. Amém? As obras da carne produzem toda espécie de males. E nossas vidas são resultado dessas práticas, que têm suas raízes nos problemas familiares. As obras da carne que a Bíblia cita em Gálatas, e nós vamos ler aqui, são essas obras aqui, Gálatas 5, do 18 ao 21. Todas essas obras, elas são produzidas pela carne, amém? Mas tudo isso que nós vamos ler, também tem origem na família. Por isso vai ser comum, quer ver? Por exemplo, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Primeiramente, o que é imoralidade sexual? A palavra imoralidade sexual vem de um termo grego chamado porneia. Porneia é todo tipo de sexo ilícito. Sexo fora do casamento é pecado. Sexo extraconjugal, aquele que pula cerca, é pecado. Bestialidade, pessoas que fazem com animais, é pecado. Sodomia, que é a prática sexual não sendo pelos órgãos que foi estabelecido para isso. Vou melhorar para você entender. Aquele que tem ato sexual pelo órgão excretor, isso é sodomia, isso é pecado. O que mais? Incesto, é pecado. E todas as práticas oriundas disso é pecado. Agora, esses pecados, eles vão gerar também o quê? Raízes. Perfeito? Quais são as raízes da imoralidade sexual? Divórcio, sensualidade, infelicidade emocional, e vai um monte de coisa, um monte de raiz, que está onde isso?
na família. Você pode perceber. Numa família ou numa árvore genealógica, se há, por exemplo, uma pessoa divorciada, você pode perceber que na raiz tem vários. Pode perceber. É verdade o que eu estou falando ou tem alguma mentira no que eu estou falando? Pega na raiz, faz aí um mapeamento. Faça de repente um pequeno mapeamento na sua história. Se tem, por exemplo, um problema de adultério, você pode perceber que na árvore genealógica, na história da família, não tem uma só, são várias histórias de adultério. Então tudo isso tem origem onde? Na raiz, na família, na nossa árvore genealógica. Tudo que é produzido pela carne se estabelece de geração em geração. Continuando. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, família briguenta. Graças a Deus aqui na Shalom não tem nenhuma. Ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras. Você pode perceber como que está na raiz. O pai, o camarada aqui está com cirrose tanto beber, o pai morreu de beber, o avô morreu de beber, o bisavô morreu de beber. Pode perceber, está tudo na raiz. Bebedeiras, festanças desregradas, outros pecados semelhantes. Agora preste bem atenção, não tem aliança com Deus. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Opa. O que aconteceu aqui? Ficou louco o negócio aí? Agora foi. Dentre tantas raízes de maldição vividas pelos seres humanos aqui, viu gente? Errei a letra lá. Há aquelas que se tornam mais nocivas para as gerações. E dentre elas está a bastardia. Eu ensinei tudo isso para você, porque eu queria tratar desse assunto. Foi o que o Espírito Santo mandou tratar agora. Bastardia. Porque a bastardia, querido, ela tem adentrado de geração em geração. O homem tem se degenerado de uma maneira terrível. E um dos principais motivos disso tudo está aqui. Todos os problemas, ou grande parte de problemas emocionais, que muitos seres humanos vivem hoje, estão relacionados com o pecado, ou com a maldição da bastardia. O princípio está em Deuteronômio 23:2. Isso aqui, amados, entenda algo. Deus não está falando questão de pecado aqui, Deus está tratando de princípio. Uma das coisas que eu preciso aprender a distinguir ou a discernir quando eu faço uma leitura, e não somente uma leitura, mas uma interpretação bíblica, é saber distinguir de lei e de princípio. O que são leis, por exemplo, no Antigo Testamento, se estabelece ao povo de origem. Só que existem trechos que estão nos livros, que em tese é chamado de lei, que são princípios e eles são imutáveis. Você entende isso, sim ou não? Esse texto, por exemplo, Deus não está falando, olha, é um pecado. Não, Ele está dizendo que existe pessoas que nascem e que são fruto de um pecado. E qual é esse pecado? A imoralidade sexual. Olha o que diz o texto: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Na versão NVT, ali eu coloquei, fiz questão de colocar nas duas versões para você o entendimento do que a Bíblia diz. Ali está na Nova Almeida atualizada. Agora na NVT diz assim: se alguém for filho ilegítimo, nem ele, nem seus descendentes, até a 10ª geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. O que é a bastardia? Trocando em miúdos, filho bastardo é todo aquele que é nascido de uma relação sexual ilícita,
praticada pelos pais. Por quê, pastor? Porque uma relação sexual fora do casamento, de acordo com a Bíblia, é prostituição. Então, pastor, significa que aquele que nasce oriundo de um casal ou de um homem e de uma mulher que não são casados, eles têm a sua vida já fundamentada na prostituição? Sim. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo de número 12 em diante, amém? 1 Coríntios 6, do 12 em diante, diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta, torna-se um só corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Até aqui. Entenda a dinâmica da sexualidade. Amados, sexualidade teria que ser tratado com respeito. Tanto é que em Hebreus 12:15 diz: bendito seja entre vós o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A cama, o leito, a palavra leito, ela fala da relação sexual entre um homem e uma mulher. Tinha que ser tratado com respeito, com zelo. Por quê, amados? Qual é a dinâmica da sexualidade? Quando um homem se relaciona sexualmente com uma mulher, há uma fusão de corpos. E quando que Deus estabeleceu que se fizesse essa fusão de corpos? Em Gênesis 2. Deixará o seu pai e a sua mãe. É o primeiro ponto antes de você se relacionar sexualmente. Você precisa deixar pai e deixar mãe. E se unir à sua mulher. Olha o que a Bíblia fala. A sua mulher. Então, para eu me relacionar sexualmente com uma mulher, primeiro ponto, ela tem que ser minha. Eu tenho que passar no meu nome. Você tem que ir lá no cartório e passar ela no seu nome. Entendeu? Quem está me entendendo? Você tem que ir lá no cartório e falar assim: não, eu estou passando ela para o meu nome, bota aí. Tanto é que a certidão de nascimento, quando você se casa, ela deixa de existir. Ela fica no cartório. E você passa a ter o quê? Uma certidão de casamento. Porque casamento, querido, só para você entender, a sexualidade é uma aliança. Eu deveria ter colocado uma imagem, mas na hora que eu estava montando os slides, eu deveria ter trazido, eu nem imaginava que eu ia ter que tocar nesse assunto. Não era a intenção tocar nesse assunto, mas dentro da mensagem eu preciso tocar, porque não tem jeito. Então é uma aliança. Então significa, aliança não existe duas. Aliança existe uma só. Agora imagina uma pessoa que tem 2, 3, 4, 5, 10, 20 parceiros sexuais. Ela vai fazendo alianças. E como na dinâmica da sexualidade há uma fusão de corpos, o que significa isso? Que partes da pessoa ficam em mim e partes de mim ficam na pessoa. Porque a relação sexual envolve sangue. Amém ou não amém? Envolve sangue. É fusão de corpos. Agora você imagina uma pessoa construindo alianças. Por isso que a Bíblia trata isso
de imoralidade sexual, ou a Bíblia trata isso de perversão, porque se corrompe aquilo que tinha que ser uma única aliança. Uma única aliança. Pastor, mas eu namoro, sabe, tem o comichão, é pecado? O que é comichão? Aquele fogo que sobe assim, né? Abra aí 1 Coríntios capítulo 7. O que a Bíblia ensina? Versículo 8. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. É melhor ficar solteiro, irmão, Paulo está dizendo. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Entendeu? Entendeu? Não está aguentando, está subindo um fogo estranho assim, sabe? Aquele fogo veemente, impetuoso, e está enchendo o seu corpo de glória, de uma glória estranha. Você entendeu o que eu estou falando? A Bíblia fala, não está aguentando? Então casa. É melhor ser casado do que você viver pecando. É melhor casar do que viver pecando. Agora também não adianta casar só para fazer não, viu gente? Tem tanta gente que fala, nossa, quando eu casar vou fazer um monte. Se você soubesse quantas vezes nós faz depois de casado, você arrumava qualquer outro motivo para você fazer. Para você casar. Porque o bicho é feio. Tem alguns que é todo dia 3 de março, 3 de abril, 3 de maio, 3 de junho. Hã? Aleluia. Então, queridos, a dinâmica da sexualidade é uma fusão. Dois se tornam, eu não ouvi, dois se tornam. Então, quando que foi que Deus estabeleceu para que isso acontecesse? Esses dias eu vi uma pergunta no Instagram, a pessoa perguntando, pastor, onde está escrito que ter relação antes do casamento é pecado? É muito simples. Quando você corrompe ou você distorce uma ordem, você já está pecando. Quando que foi que Deus estabeleceu? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Primeiro, você tem que sair da casa do teu pai e da tua mãe. E em Provérbios diz que primeiro eu tenho que trabalhar e comprar casa e depois construir família. Porque não dá para casar e ficar morando na casa dos outros. Amém, gente? Amém ou não amém? Ah, mas vai morar com a sogra. Deus te abençoe e não esquece de mim. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Depois ele vai se unir à sua mulher. Esse unir está falando dos dois se casarem. A mulher passa a ser do homem. Depois que ela se torna sua, aí os dois serão uma só carne. A sexualidade vem por último. Mas nos dias de hoje, a sexualidade vem primeiro. Primeiro a vaca vai para o brejo, depois eu quero lavar a vaca. É assim ou não é? Primeiro a vaca vai para o brejo, depois eu saio correndo atrás para arrumar coisa para limpar a vaca. Porque depois que a vaca foi para o brejo, foi para o brejo. Pastor Sebastião que vai lembrar da vaca que foi para o brejo, hein, pastor? Essa é a história de família aí que ele vai lembrar. Amém, amados? Então, preste bem atenção. Todo filho bastardo, é nascido de uma relação promíscua, de uma relação fora de aliança. São resultado de uma aliança profana. Filhos bastardos ou filhos ilegítimos são filhos sem legado. Eles não têm impressão de ninguém. São pessoas soltas no mundo. E o que acontece com essas pessoas? Tornam-se presas fáceis para o inimigo. Facinho. Os traumas emocionais de um filho bastardo são muitos. Segue aqui alguns deles. Normalmente toda pessoa que nasce, ou criança que nasce, fora do contexto do casamento. Pastor, mas depois os meus pais se casaram. Mas se a concepção foi fora da aliança do casamento, há uma maldição de bastardia ali. Em algum momento da história, em algum momento da vida, alguma coisa vai acontecer. Porque isso é uma legalidade.
Isso é uma legalidade. Amados, não faz muito tempo que eu descobri isso não, tá? Faz 6 anos. O dia que eu descobri isso, numa conferência de batalha espiritual, a Simone estava comigo, a irmã de Omar, né? Não lembro se a Joyce estava, da Joyce estava o Ricardo. Foi lá em Bauru, na igreja Bola de Neve, com a doutora Neuza Etioca. Eu fui fazer a tal da oração da renúncia. Pensa, já era pastor, graduado, com um quadro bonito lá de bacharel em teologia, passei mal pra dedéu. Porque só Deus sabe quanto isso fere a vida de uma pessoa. Porque um filho bastardo é um filho sem herança. É um filho sem herança. Ele não tem herança. Ele não tem lugar na congregação do Senhor. Você está entendendo como isso é grave? Você está entendendo como isso é sério? Quais são os problemas emocionais de um filho bastardo? Primeiro, a orfandade. A orfandade. A orfandade, querido, ela é responsável pelos piores males da sociedade atual. Sempre foi, aliás. Seja essa orfandade paterna ou materna, a pior de todas é a paterna. Como já disse, o pai é aquele que tem que se tornar referência. E muitos filhos hoje, por não terem referência, acabam sofrendo e faz também as pessoas sofrer. A orfandade, talvez, e esse é um tema que eu adotei para mim, é um tema que eu trabalho com ele, a questão da paternidade, da orfandade. Eu tenho orado a Deus para Deus me ajudar a construir dentro desta casa e dentro dos lugares que Ele me levar, uma geração sem órfãos. Nós vamos acabar com os órfãos, pelo menos aqueles que cercam a gente. É uma geração sem órfãos, sem orfandade. Amém, queridos? Mas a orfandade é o pior, vamos dizer assim, é o ápice. Depois, junto com a orfandade, vem muitos. Sentimento de rejeição. Todo filho bastardo, todo filho gerado fora da aliança do casamento, ele sempre fica com aquele sentimento de que as pessoas não gostam dele. Ai, ninguém gosta de mim, nossa, você não vai, eu não vou, porque ela começa a ter problema de construir relacionamentos, na escola, em casa, né? Se torna introvertida, não fala, não conversa. Onde está o problema disso? Pode estar na bastardia, ou pode estar na orfandade, porque nem sempre a orfandade é gerada pela bastardia. Às vezes a orfandade, ela pode ser uma orfandade emocional, tem pai, mas o pai não se relaciona com o filho. É aquele famoso, é o pai do século XIX, né? Ele trabalha, põe a comida dentro de casa e está ótimo. A sua parte está feita, o resto a mãe que se vira. Não é bem assim. Isso gera seríssimos problemas emocionais na vida das pessoas. Terceiro, espírito de morte. Toda pessoa com problema de bastardia, com a maldição de bastardia, ela tem uma propensão maior a pensamentos suicidas. Toda pessoa que normalmente tem problemas e pensa se suicidar, ou até mesmo tenta suicídio, pode pesquisar, existe um problema de bastardia lá. Existe um problema de bastardia. Quarto, dificuldade para concluir o que começa. Ela nunca consegue terminar o que ela começou. Nunca consegue terminar. Ela começa algo e não termina. Ela começa algo e não termina. E esses traços começam já desde criança. Ela começa montando às vezes um negócio, não termina. Ela vai, não termina. Ela começa uma tarefa escolar, não termina. Ela vai para o esporte, ela começa e não termina. Tudo que ela faz, ela não termina. Tem dificuldade para terminar o que começa. Esterilidade. Grande parte de pessoas estéreis ou pessoas que têm dificuldade de engravidar e até mesmo de segurar a gravidez, pode estar relacionado. Eu não estou dizendo que é 100% relacionado, mas pode estar relacionado com a bastardia. Eu lembrei do pastor Fernando, do testemunho que ele deu no dia da apresentação do Davi. A orfandade fez com que ele se tornasse estéril, né, filho? A orfandade que ele viveu trouxe
problemas emocionais para ele. E esses problemas emocionais resultou lá na frente. É isso, né, pastor? Esses problemas emocionais tiveram consequências lá na frente. E graças a Deus o Davizão está aí. Para quem quiser pegar, pode pegar, viu? O Davi não é do pastor Fernando, da pastora, ele é nosso. Faça a festa. Sentimento de inferioridade. A pessoa sempre se deprecia. Eu não posso, eu não consigo. A outra é melhor que eu. Eu acho que, nossa, tem 50 melhor que eu na frente. Porque? Não, é porque sempre ela tem um sentimento de inferioridade. Ela sempre acha que é inferior que os outros. E ela está sempre se depreciando. Perde o gosto, não se arruma, né? Não se cuida. É isso aí. Tudo pode estar relacionado à bastardia. Homossexualismo. Bastardia não é o único problema. Mas pode ser uma das causas do homossexualismo, a bastardia. Promiscuidade sexual. Toda pessoa bastarda, ela tem sérios problemas com promiscuidade sexual. Pessoa que se entrega à pornografia, que começa na pornografia e vai adentrando, e a coisa vai ficando pior. Eu não vou nem ficar citando aqui as coisas que esse mundão oferece nessa questão da sexualidade. Então toda pessoa bastarda, ela tem sérios problemas com a sua sexualidade. Ela acaba se tornando uma pessoa promíscua. Uma pessoa promíscua, ela faz tudo quanto é tipo de nojeira, em nome, entre aspas, do prazer. Sentimento de abandono. Toda pessoa bastarda, amados, tudo isso que eu estou falando para você, tirando a questão da promiscuidade sexual e aqui o homossexualismo e a esterilidade, deixa eu ver, eu posso dizer para você que eu já vivi tudo. Eu só não vivi os outros três, para ser bem honesto para você. Eu não tive pai, mas com 11 anos eu passei a ter um pastor. E o meu pastor foi a figura do meu pai. Ele se tornou o pai para mim. Eu nunca vou me esquecer, quando ele pegava eu, ele não tinha filhos ainda, ele pegava eu um final de semana sim, uma semana não. E ele me levava para dormir na casa dele. E todos esses assuntos que eu estou ministrando para vocês, ele ministra a minha vida desde quando eu tinha 11 anos. Tanto é que eu não tive problema, eu me casei virgem. A única mulher que eu tive na vida, sexualmente falando, foi a minha esposa. Eu não conheci outra mulher. Não tive outros problemas com isso, mas porque eu tive instrução, e a instrução me trouxe libertação. Nessa parte. Por isso que nós instruímos bastante os nossos adolescentes. Os pais que são pais de adolescentes aqui, breve nós vamos tocar nesse assunto com eles. Se você não toca, nós vamos tocar. Nós vamos ter que mexer, porque alguém tem que tocar no assunto. Estão ensinando no YouTube agora. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos deixar o YouTube ensinar os nossos filhos? De maneira nenhuma. Amém ou não amém? Estava falando de sentimento de abandono. A pessoa sempre se sente abandonada. Esqueceram de mim, né? Não sei o que. Fulano esqueceu de mim. Entendeu? Ela sempre está tendo que conviver com o sentimento de abandono. Rebelião. Toda pessoa bastarda, ela tem dificuldade de aceitar liderança e comando. Ela não sabe o que é liderança. Ela tem problemas terríveis com liderança, se torna insubmisso, rebelde. Fortalezas na mente. A pessoa vai criando vários pensamentos, e esses pensamentos, ela faz com que a mente se torne impenetrável e impermeável. Então você pode ensinar 50 mil coisas, às vezes a pessoa ela não consegue evoluir, ela não consegue entender. Tudo para ela não é verdade, tudo para ela é mentir, tudo não tem nada a ver. Então, você está entendendo, querido? Sofisma, fortalezas da mente. E por último, dificuldades para permanecer na igreja. Toda pessoa que tem problema de bastardia, ela tem sérios problemas de permanecer na igreja. Por quê?
Porque igreja é lugar de confronto, não é lugar de você se sentir bem. Aqui é o QG, fala para o seu irmão, você está no QG agora, viu, irmão? Você está sendo preparado para ser alguém lá fora. Então aqui não é um lugar para você se sentir bem, aqui é um lugar para você se sentir confrontado. Porque é o confronto que te transforma. Amém ou não amém? É o confronto que te transforma. Mas ela tem dificuldade. Aí você pega, por exemplo, a pessoa que vai mudando de igreja. Ela vai mudando de igreja, ela muda de igreja. Entendeu? E ela vai. Eu tenho que ir onde eu me sinto bem. Não, você tem que ir onde prega o evangelho, querido. Vamos mudar o negócio? Você tem que ir onde prega o genuíno evangelho. E como que eu sei que é o genuíno evangelho? Se ele não falar de você, está ótimo. Porque o evangelho não tem a ver com você, tem a ver com ele. Você é transformado para servir a ele. Você é transformado para ser o reflexo dele. Você é transformado para viver única e exclusivamente para ele. Amém ou não amém? Tudo isso, querido, tem muito mais, tá? Eu estou citando alguns que eu entendi que são essenciais você saber. Tudo isso tem gerado pessoas com problema. Há uma gravidez não desejada. Nasceu uma criança. Essa criança tem... Eu sou um caso desse, tá? Não estou falando de ninguém. Eu posso falar de mim. Eu sei os problemas que eu carreguei e às vezes não, e carrego até hoje. Que eu tenho que aprender a lidar. Porque se eu não aprender a lidar, me consome. Eu costumo dizer que a nossa maior dor se torna o nosso maior propósito, amém? Mas só Deus e a minha esposa sabem das mazelas muitas vezes que eu vivo. Você vê o apóstolo sorrindo, pregando, você dá risada, né? Porque todo espontâneo. Você viu que a minha mão fala, né? É normal, todo sanguíneo é assim. Ainda mais eu que sou sanguíneo hemorrágico. Vou prender ela aqui para ver se ela para de falar. Mas só Deus sabe o quanto é. Porque eu, além da orfandade, eu também fui, porque não sou mais filho bastardo. Então eu não estou pregando para você o que eu não vivi na minha vida. Eu estou pregando para você porque eu sou prova, eu sou testemunha viva de que isso pode acontecer. Todos eles, não, mas você pode pegar alguns pontos. Todo bastardo, toda pessoa que é gerada numa relação, numa aliança profana, de uma relação sexual ilícita, fora do casamento, ela vai ter sérios problemas na alma. Ela vai ter sérios problemas espirituais. Fique calmo, fique tranquilo. Foi para quebrar tudo isso que Cristo se manifestou, amém? Olha o que a Bíblia diz. Mas quando continua a pecar, mostra... Quero só ler a parte B no grifo aqui. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, fica tranquilo, nada está perdido. Amém? Está tudo certo. Ele já te comprou. O que nós estamos ensinando aqui é só para você colocar a sua vida em conserto. É só para consertar. Amém? Porque tudo tem conserto, amado. Aquele ditado que pau que nasce torto morre torto. Não, querido, até conhecer o carpinteiro de Israel. Depois que conhecer o carpinteiro de Israel, ele conserta tudo. Então para tudo tem conserto. Amém? A sua vida é uma bênção. A sua vida é uma bênção. Eu quero dizer para você, a sua existência na terra é uma bênção. Amém? Como quebrar essa maldição sobre mim e minha família? Existem 2 atos que você precisa fazer. Primeiro, o arrependimento. O que é o arrependimento? Primeiro é a consciência de saber que você fez errado. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque meu filho não é maldição. Eu não estou falando que o teu filho é uma maldição. Eu estou dizendo que o que você fez gerou ele em maldição. E a maneira como ele foi gerado, a maneira como ele foi feito, é que é a maldição. O teu pecado é a maldição, o teu filho não, o teu filho é a herança do Senhor. O teu filho é uma bênção. Mas a maneira como foi feito é que está errado.
E isso pode trazer sérios problemas para ele. Amém? Entenda isso. Então a primeira coisa que você precisa ter é consciência. Eu fiz errado. Eu errei. Está errado. Hoje eu entendo que é errado. Eu não deveria ter feito. Você que muitas vezes fala assim, eu não me arrependo. Deixa eu perguntar para você. Quando o seu filho foi gerado, você quis gerar ele? É claro que não. Assim como eu, eles são algo que aconteceu. 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 E acontece mesmo, irmão. Escreveu, não leu, é pau comeu. É isso aí. E acontece. Agora, ele tem culpa? Ele não tem culpa, mas ele carrega o teu legado. O que você fez fala na vida dele. A maneira como ele foi gerado fala na vida dele. Então a primeira coisa que você precisa ter é consciência, saber que você errou. E se arrepender. Pedir perdão a Deus. E não fazer mais. Amém? Isso é arrependimento. Segundo, perdão. Você precisa aprender a perdoar. Contando ainda do meu testemunho, da minha história, eu precisei aprender a perdoar o meu pai que eu não conheço. Que eu não conheço meu pai. Mas eu precisei aprender a perdoar ele. Eu tive que perdoar ele mesmo sem conhecer. E tive que perdoar minha mãe, porque além de tudo isso, ela me deu para minha avó. Então eu sofri rejeição 2 vezes. Uma pela ausência do pai, e segundo, porque fui dado para a avó. E a gente tem que aprender a perdoar. Perdão é um princípio, amado. E você precisa entender que se você não perdoar, Deus também não pode te perdoar, porque o perdão gera perdão. Depois você lê em Mateus 6, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. É que a gente aprende só o Pai Nosso e esquece do contexto. Porque no contexto diz assim: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que está no céu vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. O perdão é necessário para gerar perdão. O perdão é necessário para produzir perdão. Vamos embasar biblicamente falando? 2 Crônicas 7,14. Então se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Terra é a origem, amém, querido? Você pode ser uma conotação de terra, mas aqui a terra está falando do país, a terra está falando da origem, da família. Deus restaura toda a sua família fica limpa, isenta de culpa. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, arrependimento. Você precisa se arrepender. E segundo, você precisa perdoar. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 diz: se vocês perdoam esse homem, Paulo estava falando de um transgressor que havia na igreja de Corinto, e ele está falando aqui: se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. Agora preste bem atenção no princípio. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês. Por que é perdoar? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Todas as vezes que você não perdoa, Satanás levou vantagem sobre você. Qual é a maneira de resolver essa equação? Ela é simples. Primeiro, o arrependimento. E segundo, o perdão. Você precisa aprender a perdoar. Poxa, meu pai, aconteceu isso lá com a minha família. E vou dar um exemplo meu. Eu vivi tudo isso com 14 anos. Eu fiz um curso na igreja na época, chamado Cura Interior. E ali eu aprendi a orar e a perdoar os meus pais em oração diante de Deus. Como eu não conhecia meu pai e minha mãe não tem entendimento, e se eu fizer isso sem entendimento, o que vai acontecer? Você bem conhece, ainda mais se a tua família é como a minha. A linguajar na minha família é o berrânico. Então você já imagina o naipe. Vai sair briga. Entendeu?
Agora, o que você pode fazer? Se você é oriundo como eu, de problemas assim, se seus pais não estão vivos, aprenda a perdoá-los em oração. Se eles estão vivos, se você tiver a oportunidade, tenha a seguinte conversa com seus pais. Viu? Quando você me teve, você me desejou? Ele com certeza vai falar para você, não, então você me perdoa? Porque eu não pedi para nascer, mas eu nasci. E eu também quero declarar que eu perdoo vocês, que vocês são uma bênção na minha vida. Muitas vezes ele não sabe, é o que eu falei para você. Muitas pessoas não têm entendimento disso aqui. Quer aprisionar uma pessoa? Tira dela o conhecimento. Hoje você tem o conhecimento. Hoje você tem o conhecimento. Então, como resolver essa equação? Arrependimento e perdão. Vamos fazer algo aqui para encerrar? Feche os olhos em nome de Jesus.